Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Clínica Médica. Hoje nós daremos continuidade ao estudo das doenças crônicas, falando sobre diabetes mellitus. Diabetes mellitus ou diabetes mellitus, como algumas pessoas falam, é uma doença em que a gente tem uma hiperglicemia persistente. O que significa isso? Eu posso ter uma situação em que a minha glicemia ela se altera, ela se eleva. Mas eu só vou considerar que isso é diabetes se isso vai perdurar ao longo do tempo, que é o que a gente está chamando aqui de persistente. E isso vai estar relacionado com uma produção deficiente da insulina. Por quê? A insulina, gente, ela é um hormônio que o nosso corpo produz, as células beta lá do pâncreas, e aí a gente produz esse hormônio para reduzir o nível de glicose do sangue. A gente se alimenta, essa glicose pega a corrente sanguínea, e aí a glicose ela tem que entrar para dentro das células do nosso corpo. Por quê? As células do nosso corpo vão utilizar a glicose como fonte de energia. E quem ajuda a glicose a entrar na célula é a insulina. A insulina ela se liga na célula, né, na sua superfície, e aí isso possibilita a entrada de glicose para a célula. Então, se eu tenho uma situação em que eu tenho pouca insulina, por exemplo, a glicose não vai conseguir entrar para dentro da célula. Então, a glicose vai se acumular no sangue. Glicose no sangue é glicemia. Muita glicose no sangue, hiperglicemia. A gente sabe que a diabetes ela é uma doença que acomete muitas pessoas, né? Tanto jovens, adultos e idosos. E elas, por si só, não é um problema, mas as suas complicações. Então, ela vai trazer alterações vasculares, né, nos nossos vasos sanguíneos, o que vai acarretar em aumento, né, do adoecimento, né, piora da qualidade de vida e relacionada também com altas taxas de mortalidade. A diabetes mellitus, gente, aqui no Brasil a gente tem uma estimativa de que 10% da população, entre jovens, né, e adultos e idosos, possuem essa doença. E de onde que vem essa doença? A gente ainda não tem assim uma causa assim tão bem elucidada, né? Essas doenças crônicas ainda estão sendo estudadas, mas a gente sabe que tem relação com os nossos hábitos de vida. Então, desde o momento, né, aí na década de 50 e 60, que o Brasil passou por esse processo de transição aí demográfica, a gente deixou de ser uma população rural, veio para a urbanização. Isso foi acompanhado pela industrialização. Então, os alimentos eles passaram a cada vez ser mais processados, industrializados. A gente teve aí a questão das rodoviárias, né, das rodovias. Então, o meio de transporte ele se tornou mais facilitado. Então, as pessoas deixaram de andar a pé, né, para se locomover de carro, ônibus e etc. Então, todos esses hábitos de vida, né, que nós deixamos então de ser pessoas ativas, passando a ser sedentários, né? Com essa mudança de alimentação, né? O peso, né? Cada vez maior, excesso de peso, sobretudo nas crianças, o que não era uma causa comum, né? Hoje a gente vê que a gente tinha um grave problema de desnutrição infantil, né? Claro que ainda existe, mas hoje a gente tem um problema também aí associado que é a obesidade infantil. E aí a nossa população, além disso, foi envelhecendo também, né? Devido aí a gente conseguir também melhoras, né, tecnológicas e do avanço da medicina. Então as pessoas foram tendo esses hábitos e aí isso foi acumulando ao longo dos anos. Então quanto mais velha a gente fica, né, nossa expectativa de vida vai aumentando as possibilidades de novas doenças aparecerem como a diabetes. Aqui, gente, para vocês entenderem o que eu comentei ali no início, né? Então, da nossa alimentação vem a glicose, isso é normal, né? O açúcar, ele tem que aumentar ali no sangue. O nosso corpo, ele compreende isso, e aí o pâncreas, né? As células beta, produzem o hormônio insulina. Então, vai ter alta insulina no corpo, no sangue. Isso é bom, isso tá certinho. E aí, quando a gente tem muita a glicose, então vai ficar disponível. E aí a gente vai utilizar. Se a gente se alimenta de muita glicose, a gente vai produzir muita insulina e aí a gente vai guardar essa glicose, tanto no fígado quanto nos músculos. E aí numa situação em que eu não esteja alimentada, então por exemplo, numa situação de jejum,
né? Vamos supor que eu dormi a noite toda, acordei e não vou tomar café. E aí, então, o meu corpo ele vai continuar precisando de energia, vai continuar precisando de glicose. Então, eu estou numa situação aqui de hipoglicemia, tem pouca glicose no meu sangue. E aí, o que o nosso corpo faz? O pâncreas também, nas células alfa, tá? E agora é a outra célula, e a gente tem um hormônio que se chama glucagon, que ele vai fazer o efeito contrário da insulina. Então, ele vai lá na nossa reserva de fígado e músculo, vai lá na nossa reserva e ajuda a gente a produzir glicose. E aí produz glicose, glicose vai para o sangue. E aí eu tenho uma hiperglicemia. Isso é o que vai acontecer de forma natural. Porém, na diabetes, o que a gente vai ter é uma condição em que o nosso corpo ele não consegue mais interpretar essa insulina. Ou seja, mesmo que eu tenha insulina no meu corpo, essa insulina não consegue se ligar às células. E isso vai fazer com que eu tenha sempre muita glicose no sangue. E aí o nosso corpo, ele não entende que a gente está precisando é de insulina. E aí, às vezes, ele tende até a produzir mais glicose. E aí, gerando essa situação persistente de hiperglicemia. A gente tem algumas classificações aqui da diabetes, tá bom? Nós vamos enfocar na diabetes mellitus tipo 2, mas vou falar um pouquinho para vocês das outros tipos de diabetes. E aí, gente, vou começar falando aqui sobre diabetes mellitus tipo 1. É aquela diabetes que vocês já devem ter ouvido falar, que acomete e aparece sobretudo as crianças e adolescentes, que está relacionado com uma defesa no nosso corpo. Então, é considerado uma doença autoimune. Por quê? O próprio corpo, ele reconhece as células beta-pancreáticas, ou seja, aquelas células produtoras de insulina, o nosso corpo reconhece aquelas células como um antígeno. E aí o nosso corpo começa a destruir essas células. Então, nesse caso, a gente tem uma situação de doença autoimune, a gente vai destruir as células e a gente não produz insulina. E aí, por isso, a pessoa vai ter diabetes, né? E aí, nesse caso, a gente tem uma única forma de tratamento medicamentoso, que é a utilização da insulina. Aqui, então, o que está acontecendo, né? Aqui está o pâncreas, ele não vai conseguir produzir insulina, a gente não vai conseguir ligar a insulina aqui na célula, né? E aí, a glicose não consegue entrar na célula. É bem raro, né? A gente vai cometer sobretudo a infância, como eu falei com vocês. É de início mais agudo, então a gente acaba conseguindo perceber o que aconteceu. E aí uma das suas complicações, né? Porque as pessoas têm um pouca adesão ao tratamento, é cetoacidose, que eu vou falar pra vocês mais pra frente em complicações. A diabetes mellitus tipo 2, né, que é essa que vocês conhecem mais, que é a que vocês vão encontrar de forma mais importante no hospital. O que vai acontecer? A gente vai ter uma situação de muita glicose no sangue, hiperglicemia, resistência insulínica. O que é isso? Então, como eu comentei para vocês, a gente vai ter uma situação em que a gente tem a insulina, mas as nossas células não conseguem receber a insulina, ela não consegue se conectar ali na célula. Isso a gente chama de resistência periférica à insulina. E aí isso faz com que eu mantenha ali as glicoses no sangue sem poder entrar para dentro da célula. E aí, gente, o nosso corpo percebe que a gente tem muita insulina no sangue. E aí o que ele faz? Ele passa a produzir cada vez menos insulina. Então vira aí um ciclo, né? Eu me alimento, tenho muita glicose no sangue, produzo insulina, mas já tenho muita insulina no sangue porque eu não estou conseguindo conectar essa insulina ali na célula. E aí cada vez mais eu tenho esse processo de hiperglicemia. E aí eu vou tratar não somente com a medicação, mas eu preciso mudar os meus hábitos de vida, né? Sobretudo nesse caso. Então é a maior parte dos pacientes, como eu falei com vocês, né? Cerca de 90%. E acomete aí a nossa população adulta, cerca de 6%, né, da população, tendendo aí a aumentar. Em relação às crianças, né, como eu falei com vocês,
tem aumentado, né, essa incidência, né, e a gente tem até aí discutido em relação à desnutrição, porque está começando a passar, sobretudo nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Aqui um quadrinho interessante para a gente comparar, né, então diabetes tipo 1 mais na adolescência, juventude, diabetes tipo 2 pessoas mais idosas. Essa daqui, ó, começa abruptamente, ou seja, de repente a gente descobre, vou falar com vocês como que a gente descobre, já a diabetes tipo 2, né, aquela doença silenciosa, assim como a hipertensão a gente custa a descobrir. Predisposição genética, né, então se eu tenho familiar com diabetes, eu tenho chance de ter, né, chance aumentada. E aqui a diabetes tipo 1 está relacionado com um problema realmente genético aí de uma doença autoimune. Fatores ambientais que podem influenciar, então, na tipo 1, né, existe uma associação aí com infecções. Tipo 2, estilo de vida sedentário, obesidade. Insulina, praticamente não produzo no tipo 1. No tipo 2 eu até produzo, mas eu não consigo utilizar de forma adequada. E estado nutricional, aqui a gente tem uma diferença importante, né? Normalmente os diabéticos tipo 1 são pessoas mais magras, enquanto no tipo 2 mais obesas. Os sintomas, por isso aqui, ó, que a gente consegue descobrir a diabetes tipo 1, tá? De forma mais importante do que a 2. Polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso, que é aumento da sede, da eliminação urinária e da fome. Em relação à atividade física, é essencial nos dois. Os fármacos orais, então não adianta ficar tomando medicamento oral para reduzir glicose. Não é isso que eu preciso de insulina no diabetes tipo 1. E no diabetes tipo 2, normalmente eu vou usar as duas formas, tá? Posso usar tanto o oral quanto o oral combinado com a insulina. Aqui um quadrinho só para mostrar para vocês o que a gente já comentou, depois vocês olham e veem se tem alguma dúvida. E aqui também mostrando só uma questão epidemiológica, né? Sinais de alerta aqui, que são os sintomas, né? A questão aqui dos hormônios, né? E aí o que a gente está comentando, né? Do aumento da diabetes aí nas crianças. Diabetes mellitus gestacional, vocês vão aprofundar um pouquinho na disciplina de saúde da mulher. Então, é uma condição em que a gente tem um aumento da glicose durante a gestação. A gente vai detectar nessa hiperglicemia ou intolerância à glicose. Vou falar com vocês que existem 2 tipos de exame, né? Na verdade 3, para a gente detectar a diabetes. Acontece normalmente no final da gestação, né? Do meio para frente, aí, em cerca de 4%, né, das mulheres. Normalmente, ela vai terminar com o parto. Então, aqui a mulher está medindo a glicemia e tem uma relação aí com os hormônios que a placenta produz, né, para aumento aí da taxa de glicose. Infelizmente, né, tem uma associação aí com diabetes mellitus tipo 2, né, então a mulher pode até terminar, pode não desenvolver, não dar continuidade à diabetes após o parto, mas ao longo da vida tem uma chance maior, porque já desenvolveu uma vez. E aí alguns fatores de risco: idade materna avançada, sobrepeso, obesidade ou ganho de peso muito excessivo durante a gestação, e o depósito ali na região abdominal, né, que é dessa deposição central de gordura. História familiar, crescimento excessivo aí do feto, né, com polidrâmino, que é líquido amniótico, e hipertensão também na gravidez. Antecedentes obstétricos, né, de abortamento, malformação, macrosomia. Macrosomia é quando o feto ele nasce com mais de 4 quilos, síndrome de ovários policísticos, baixa estatura, E aí aqui, gente, uma coisa interessante que vai acontecer, né, nem cresce muito, né, porque vai dar muita glicose para ele, e aí ele recebe muita glicose e muita insulina. Então, para ele não desenvolve diabetes, porque ele está recebendo muita glicose e muita insulina. O problema para o bebê é na hora que ele vai nascer. Vocês vão discutir isso lá na saúde da mulher, mas já vou adiantar aqui. Na hora que corta o cordão umbilical, de repente ele cessa aquela fonte de glicose muito grande que ele estava recebendo. E ele ainda vai continuar ali algum tempo aquela insulina circulante.
E aí ele vai ter a fonte de glicose dele através do aleitamento materno. E esse aleitamento materno, esse leite materno, ele não tem uma quantidade tão grande assim de glicose, sobretudo esse primeiro leite aí, que é o colostro. E aí vai acontecer uma situação de hipoglicemia, né, que vai ser o contrário aí. Então a gente vai ter muita insulina, e aí essa insulina rapidamente vai captar a glicose que ele vai ingerir, e aí a gente tem que tratar esse bebê de hipoglicemia, fornecendo para ele glicose. Existem outros tipos de diabetes mellitus, né, que estão relacionados muito aí com a questão da genética, e aí eles não vão ser classificados nem como tipo 1, nem como tipo 2. E aí tem alguns defeitos genéticos, defeitos aí do pâncreas, outras doenças endócrinas, diabetes induzida por medicamentos, relacionados aí com infecções, né, e outras síndromes genéticas. Como que a gente vai fazer o diagnóstico, então, da diabetes? Então, o diagnóstico, ele é um diagnóstico laboratorial, né? Às vezes a clínica vai me dizer isso, né, através dos sinais e sintomas, mas a gente precisa de fazer o exame de sangue. Então, no exame de sangue, a gente tem 3 tipos aqui que a gente pode olhar. Então, existe a glicemia de jejum, né, um jejum de 8 horas, a glicemia, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é uma glicemia em que a gente avalia 2 horas depois de receber uma dose de glicose. Então a pessoa ela vai para o laboratório, a gente colhe o sangue dela, avalia a glicemia, depois a gente dá uma dose para ela de glicose, ela vai tomar essa dose de glicose. É um líquido assim, muito docinho. E aí depois de 2 horas a gente vai avaliar o comportamento ali sanguíneo, né, para verificar como que o corpo absorveu aquela quantidade grande de glicose, né, que é o teste oral de tolerância à glicose, vai medir novamente aí na corrente sanguínea. E a hemoglobina glicada, então a hemoglobina glicada, ela faz uma estimativa da glicemia nos últimos 3 meses. Como que faz isso? Então a hemoglobina, a gente conhece, é uma proteína glicada, então a hemoglobina é ligada à glicose. Então a gente vê ali a porcentagem de hemoglobina que está ligada à glicose, e isso vai me dar uma estimativa dos últimos 3 meses de como se manteve a minha glicemia. Então aqui os valores, né, que a gente precisa conhecer. Na glicemia de jejum até 100 é o normal, até 125 pré-diabetes, e acima disso a gente já considera diabetes. Na glicemia de teste de tolerância oral, até 140, né, até 199 é pré-diabetes, e acima disso já é diabético. E na hemoglobina glicada, como eu falei com vocês, é um valor em porcentagem. O ideal é que esteja aqui até 5,7 e até 6,4 pré-diabetes. Acima disso, então, diabetes. Aqui um quadrinho falando das mesmas coisas. Aquela glicemia que a gente, por um acaso, venha a aferir, né? A gente só vai considerar diabetes quando é acima de 200 com sintomas de hiperglicemia. Então, não é ideal que a gente meça a glicose qualquer hora do dia, né? O ideal é que faça um desses 3 exames, né? Normalmente a gente pede a glicose em jejum e a hemoglobina glicada para poder fazer essa avaliação, né? Em alguns casos, na gestante, sobretudo, a gente faz o teste oral. Mas a glicose é um acaso só se a gente tiver associado aí outros sintomas. Medidas não farmacológicas, né, gente? Então a gente sabe que se está relacionado aí com hábitos de vida, então mudanças de hábitos de vida, então a gente vai pensar primeiro na alimentação, não primeiro, né, mas na alimentação e na atividade física, né, recomendada aí 150 minutos por semana, que dá cerca de 30 minutos por dia, né, 5 dias na semana. Opa. E aí a gente pode distribuir, né, como eu falei, dei um exemplo de 5, mas no mínimo de 3 vezes na semana, e recomendado que essa duração seja de 10 a 75 minutos. Medidas farmacológicas, então a gente tem os antidiabéticos orais, né? A gente tem glibenclamida, por exemplo, glifage, entre outros, que vão reduzir a glicose do nosso corpo. E a insulina, que é o hormônio sintético, né? E a gente pode utilizar as duas. Falando um pouquinho aqui da insulina, né? É importante que a gente saiba
fazer a correta aplicação, para a gente ensinar o paciente, aquele paciente que não dá conta de fazer sozinho, né? A gente às vezes vai ensinar ali algum familiar, algum amigo, mas a gente tem aqueles pacientes, sobretudo os idosos, que eles vão nos centros de saúde todos os dias para a gente aplicar a insulina. Importante, né, ficar distante de qualquer injeção que a gente fosse venha a fazer, né, que esteja distante de articulações, ossos, grandes vasos e nervos. E aí os locais recomendados são o braço, né, face posterior, né, que é essa parte aqui do braço, que eu acho que vocês já viram, né, distante aí da axila e do cotovelo, nas nádegas, né, na parte lateral, nas coxas, na parte da frente, né, parte anterior e lateral. Sempre lembrar, gente, que é uma injeção subcutânea, né, não falei, e toda injeção subcutânea eu tenho que fazer a prega, para poder puxar justamente aquela camada de gordura que tem abaixo da pele, tá bom? Se eu não faço isso, eu corro o risco de fazer no músculo. E o problema disso é que a injeção subcutânea, né, a gente faz a administração da insulina subcutânea justamente porque eu quero uma absorção lenta. Vai durar ali ao longo do dia. Se eu aplico uma vez no dia, por exemplo, ou duas, vai ter que durar aí durante bastante tempo. Então ela vai sendo absorvida lentamente. Se eu faço no músculo, ela vai ser absorvida muito mais rápido, não vai durar o tempo necessário. E aí eu posso ter uma situação aí até de hipoglicemia. Então muito atento com isso. Só aproveitando também para dizer que eu posso fazer... então o normal da gente fazer a insulina, ela é subcutânea, mas numa situação de urgência hospitalar, a gente faz insulina endovenosa também, na bomba de infusão. Voltando aqui, abdômen também, né? Normalmente uma região que a gente tem mais essa camada de gordura, é onde o paciente normalmente faz nele mesmo. Sinais e sintomas. Então, como eu comentei com vocês, né? Normalmente no paciente diabético tipo 1, a gente vai ter os sinais e sintomas, no tipo 2 não. Se a gente tem os sintomas, né, para vocês decorarem aqui os 4 P's, poliúria, polidipsia, polifagia, né, que é aumento da eliminação urinária, de sede e de fome. E a perda inexplicada de peso. Então aqui, né, os mesmos sintomas. Bom, esse aqui eu já comentei, né, então normalmente a gente não consegue perceber, a não ser que tenha uma complicação. E aí, gente, as complicações, né, eu vou falar um pouquinho pra vocês essas complicações, né, normalmente a gente já identifica, infelizmente, a diabetes quando já tem complicação. Então, uma das complicações aí que a gente tem é retinopatia. A retinopatia é uma doença da retina, que é o que você já deve ter ouvido falar, né, que pode levar à cegueira. Neuropatia é a inflamação aí dos nervos. Então, por isso que a gente tem uma redução da sensibilidade, né? Esses pacientes tendem a ter a sensibilidade reduzida e eles começam a machucar muito, né? Sobretudo o pé, vou falar um pouquinho pra frente sobre isso. E eles não percebem. E a doença arteriosclerótica, que é os danos vasculares que a gente vai ter aí nas artérias. Aqui vou falar rapidamente sobre algumas emergências diabéticas, da hiperglicemia com cetoacidose, normalmente no diabético tipo 1, e estado hiperosmolar não cetótico, normalmente no diabético tipo 2. Então, o que vai acontecer? No diabético tipo 1, né, às vezes ele não está aderindo muito bem ao tratamento, que é a insulinoterapia, né, a utilização da insulina, e aí ele vai ter uma situação em que ele vai ter uma hiperglicemia muito grave, aí acima de 250, 300, por aí. E essa hiperglicemia vai ser acompanhada de acidose metabólica, porque o corpo, ele vai achar ali, ele não consegue captar a glicose, e ele começa a tentar produzir glicose, ele acaba, na tentativa ali de quebrar a gordura e tudo mais, esses processos que acontecem lá no fígado, acaba liberando muito ácido. E aí esse ácido vai ficar ali no sangue. E aí esse ácido, ele é um tipo de cetona, que a gente fala, né, o grupo químico dele. E aí, por isso que a gente chama de cetoacidose diabética, né? A diabetes, em que eu tenho a produção desse ácido do grupo das cetonas, né? Inclusive, o paciente tem aquele hálito cetônico semelhante à acetona lá, que a gente tira esmalte, né? Tem aquele hálito, aquele cheiro. E aí também vai ter distúrbios eletrolíticos aí associados com desidratação e etc.
E aí, nesse caso, a gente trata com uma emergência, né, diabética, né, já comentei com vocês. E olha, cerca de 25% dos casos estão associados aí com diabetes mellitus tipo 1 e pode levar, inclusive, à morte. O estado hiperglicêmico hiperosmolar, então, no diabetes tipo 2, a gente tem uma situação, né, um estado, que tem uma hiperglicemia hiperosmolar. Hiperosmolar é porque a gente muda ali a concentração ali no sangue, e aí a gente vai ter cada vez mais uma situação de desidratação desses pacientes. E aí a gente pode evoluir com quadros bastante graves. A gente não tem a produção, tá, dos corpos cetônicos aqui, não tem essa cetoacidose como a gente tem lá no diabético tipo 1. E aí é muito comum, né, em idosos e também está relacionado com altas taxas de mortalidade. Aqui alguns sintomas, né, de hipoglicemia. Então, na hipoglicemia também ela se torna uma situação de emergência. Isso aqui, sobretudo nos pacientes que estão fazendo uso de insulina, a gente às vezes não calcula direito a dose, ou se tratar de um hormônio, né, a gente não tem como prever certinho como que o nosso corpo vai reagir. Então, a gente tem aqui algumas situações, alguns sintomas, né, da hipoglicemia associados, né? Então, tremor, palidez, taquicardia, sudorese, palpitação, irritabilidade, fome, cefaleia. Tudo isso aqui, perda de memória, distúrbios visuais, anormalidades motoras, compulsão, até levar ao coma. Justamente aqui, então, todos esses sintomas são por causa de falta de glicose, que é a glicose que gera energia para as nossas células funcionarem. E aí, a gente vai ver sintomas associados aí principalmente, né, ao sistema nervoso central e ao sistema cardiovascular, porque são sistemas que têm um alto metabolismo e vão demandar muita energia. O pé diabético que eu comentei com vocês, né, então o pé diabético, ele é uma situação clínica em que a gente identifica aquelas feridas, né, nos pacientes diabéticos que podem levar até as amputações. Isso se deve ao fato de a pessoa ser diabética e com isso a gente tem essa lesão, essa neuropatia, né, que a gente fala, né, que tem a redução da sensibilidade, e como o pé normalmente, né, é aquela parte do corpo mais exposta ali ao chão, né, às vezes as pessoas têm hábito de andar descalço e aí acaba machucando o pé, não vê, e aquela ferida vai abrindo, e aí existe uma dificuldade de cicatrização associada, né, pela diabetes, e aí a pessoa, aquela ferida custa se fechar, quando se fecha, e podendo levar aí as amputações. Então a gente tem essa polineuropatia, as deformidades, né, então às vezes você usa um calçado, por exemplo, a gente usa um calçado, nós mulheres gostamos de usar uns calçados às vezes apertados, porque a gente acha bonito o calçado, mas ele é apertado, ele incomoda. E aí chega no final do dia a gente arranca aquele sapato e não quer ver ele mais. Nos pacientes diabéticos, né, vamos imaginar uma mulher, sei lá, que quer usar um sapato, ela não vai sentir o desconforto. E aí, ótimo, ela vai ficar muito tempo utilizando o sapato e aí vai deformando ali. E aí, um dia ela pode bater, sabe quando a gente bate um mindinho assim? E aí vai abrir uma ferida enorme. É assim mais ou menos que acontece. Relacionado aqui com uma obstrução, né, dos vasos sanguíneos, né, das artérias, que vão levar ali a circulação para aquele local. Então, para uma ferida cicatrizar, a gente precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, um ambiente úmido adequado, e aí a gente não vai ter isso, porque a gente tem uma deficiência de circulação. E aí, como eu disse, a ferida custa cicatrizar, se é que cicatriza. Então, é isso que eu falei com vocês, né? A neuropatia, dificuldade de irrigação. E aí aqui, então, a rede venosa, né? Mostrando pra vocês, rede arterial, desculpa. E aí a gente vai ter dificuldade aqui de oxigenar, né? Sobretudo nessas partes mais periféricas, né? Do nosso corpo. E aí, fazendo as feridas. E essas feridas normalmente vão estar associadas em proeminências ósseas, né? Então, aqui a gente tem ossos, justamente porque a gente tem um impacto ali maior. Aqui, gente, como que a gente faz um teste de sensibilidade, né? O médico, a equipe de saúde aí, né? O enfermeiro, normalmente fazem esses testes para ver como que está a sensibilidade do pé desse paciente diabético, né? Aqui uma outra figura mostrando um outro tipo de teste que a gente faz com monofilamento, que é, aqui, cadê? Isso
friozinho assim. E a gente vai passando ali nos pontos ali do pé e perguntando pro paciente, pedindo pra ele falar no momento que ele sentir alguma coisa. Aqui, ó. E aí aqui é um típico pé diabético. Normalmente, né, bem desidratado também, esse pé. E são várias feridas e aí, à medida que vai progredindo essa ferida, a gente acaba tendo que ir amputando. O que a gente tem que fazer? A gente tem enfermagem, a gente precisa bater muito nessa tecla e ajudar muito os nossos pacientes a autoexaminar os seus pés, né? Então, avaliar sempre o pé, ver se tem alguma deformidade, alguma feridinha, lavar bem, secar, gente, bem entre os dedos. Tem gente que não seca, seca só por cima, assim, ó. De preferência, hidratar bastante o pé, né? Porque quando a gente tem uma situação aí de ressecamento, isso predispõe ao aparecimento de lesões. O uso de calçados, de meias aí confortáveis e manter os pés sempre calçados, mesmo dentro de casa, né? Tem aquelas pessoas que têm o costume, né, de andar descalço. E aí, pra gente finalizar, então, acho que eu já falei bastante coisa que a enfermagem ajuda aqui, né, só pra gente, então, fechar. Então, a questão de a gente contribuir aí, né, com a questão da atividade física, da dieta, né, se possível, cessação do tabagismo, né, que a gente comentou na aula passada, que é uma situação em que a gente tem alteração também vascular, realização de exames periódicos, né, ir ao médico ali fazer um check-up de vez em quando. E aí a gente, em relação ao tratamento específico, né, farmacológico, a gente contribui aí para a identificação das receitas, né, como eu já comentei com vocês, muita gente tem dificuldade. A própria questão da insulina ali, saber contar direitinho ali as unidades, são poucas unidades ali, 4, 6, às vezes, que o paciente vai fazer. É difícil de ele mensurar ali aquele pouquinho, né? Às vezes até nós da enfermagem temos alguma dificuldade, quanto mais o paciente, né? Então, contribuir com isso. Ajudar ele, né, a manusear esse material, a automonitorização ali em relação aos aparelhos, né, de medição de glicose, né? Que é muito importante. E pensando aqui no paciente já hospitalizado, né? A gente contribui aí tanto nas emergências diabéticas de hiperglicemia ou de hipoglicemia e a educação, né, que eu acho que é super importante, né, educação em saúde, para que as pessoas tenham mudanças de hábito, porque muito do que acontece com tanto diabetes quanto hipertensão é a pessoa negligenciar, achar que não tem aquela doença, não querer assumir, né, que tem aquela doença e por isso não se cuida, não se trata. Então essa foi a aula de diabetes mellitus tipo 2, né? Diabetes mellitus, né? Como um todo, né? Enfatizando aqui diabetes mellitus tipo